Olá, e começamos mais um podcast Empreendedora Show. Hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que a maioria das mulheres empresárias aqui vão ficar hipnotizadas. Nós vamos falar sobre a menopausa, quando ela já acontece, e principalmente a menopausa quando a gente não sabe que ela já iniciou. Então, para falar sobre isso, eu trouxe aqui a doutora Jéssica Andrade. E eu, especificamente, doutora, quero falar sobre a questão da sentença, né? A menopausa, ela é como uma sentença de fim de vida, de fim de juventude. Quero que a senhora fale muito sobre isso. Por um acaso, a menopausa, ela é um fim ou ela pode ser um recomeço para a mulher? Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu quero muito saber tudo sobre esse momento, doutora, desmistificar aí todos esses preconceitos, mitos e verdades. Vamos falar tudo sobre essa coisa da menopausa e ajudar as mulheres a tirarem isso e a gente entender que pode viver igual, tranquilamente, se cuidar e se olhar para isso, né? Obrigada, doutora. Obrigada a você. Bom, eu acho que isso é um grande mito que foi imposto pela sociedade, né? Que a mulher chegou na menopausa é o fim da vida dela, né? Sim. E aí isso por muitos anos silenciou muitas mulheres, né? E hoje em dia cada vez mais vem se falando sobre isso e cada vez mais as mulheres têm mais informações sobre isso. Acho que informação é tudo na vida, né? E eu vejo pelo lado que é um recomeço, né? É um novo começo Que boa de notícia, uma doutora. nova fase que pode ser uma fase sensacional para essa mulher, que é uma mulher já com uma maturidade, né? Já passou por várias coisas durante a vida, então eu vejo como um recomeço. Eu falo, a menopausa não é o fim, e basta a gente querer viver ela de uma maneira saudável. Precisa olhar, então, para isso, né? Sim, com Essa é a certeza. questão, olhar e saber lidar com isso. E aí sim, então a gente enxerga que é um recomeço. Que Isso. eu penso, muitas vezes, acho que a gente se sente, sei lá, como eu listei aqui, tô deprimida, eu já sou cansada, marido, casa, trabalho, filho. Ah, a gente se coloca sentenças que na verdade é porque a gente só não sabe que é uma alteração do corpo, que se for ajustada a isso a gente volta com aquela plenitude, e de performance de mulher. Estava falando agora há pouco com o doutor Lucas, né, com seu Aham. esposo, falando sobre performance profissional, mas a gente traz isso para nossa vida mesmo, pessoal, a gente consegue voltar à performance Sim, de com vida. certeza, até mesmo porque muitos sintomas da menopausa diminuem a nossa performance, né. Então, um deles, por exemplo, é a insônia. Quem não dorme bem, não performa bem, seja na vida pessoal, profissional, em qualquer, âmbito da vida, dormir é fundamental, né, que é um dos sintomas que começa lá na perimenopausa. Então vamos começar a falar de conceitos, doutora, assim. Vamos. Tá, a gente está falando de precisa olhar para a menopausa, mas a partir de quando isso começa? A partir de quando a mulher tem que começar a prestar atenção? Porque parece que a gente conversando, a senhora me falou que a menopausa ela começa antes de Isso. realmente encerrar o ciclo menstrual, né? Que é onde realmente, efetivamente mostra Isso. a Bom, menopausa. a menopausa a gente fala que é uma data, é um marco, né? E é um diagnóstico que a gente fala clínico, porque não precisa de nenhum exame para o diagnóstico, retrospectivo. Qual que é a data da menopausa da mulher? Quando ela completa 1 ano sem menstruação. Por isso que é retrospectivo e clínico. O marcador é ali, a menstruação. Então, essa é a menopausa. A menopausa é uma data. Porém, a gente tem o período do climatério, que entra a perimenopausa, que pode começar até 10 anos antes dos sintomas dessa data da menopausa.
E quando que nós mulheres começamos? 10 anos, né, mas tem gente que entra na menopausa com, sei lá, 40, outras com 50, outras um pouco mais, então, mais ou menos com que idade a gente pode começar a entender que as reações do corpo têm a ver com essa perimenopausa? Bom, normalmente a nossa menopausa tem muita relação com a menopausa da nossa mãe, a idade da menopausa. Hum. Não quer dizer que vai ser com a mesma idade, mas uma proximidade vai ter. Então você saber, né, qual a data, né, com quantos anos a sua mãe entrou na menopausa é um bom marcador, porque, por exemplo, se a sua mãe entrou na menopausa com 48 anos, vamos Aproximar. colocar aproximadamente, vamos colocar 10 anos antes, então com os 38 anos pode ser que você comece a Ah. ter alguns sintomas. Ou se a sua mãe entrou na menopausa com 55, né, pode ser que com uns 45 você já comece a ter algum sintoma, né. Que Então engraçado essa coisa da relação com a mãe, assim, nunca é tinha. genético, isso é É super. cientificamente comprovado, tá. Então é pela parte genética que tem essa relação. A primeira menstruação não tem relação com a da mãe, mas a data da menopausa, a menopausa tem relação com a parte genética da mãe, então a gente consegue correlacionar um pouco, nesse sentido. Porém, eu falo, 40 a mais é a data pra gente, opa, já ligar. Ah, então entrou nos 40, já a gente já começa. Já começa a ficar um pouco mais esperto, né. Se tem histórico, né, principalmente da mãe, de uma menopausa precoce antes dos 45, a gente também tem que ficar esperto, ou uma falência ovariana prematura, que é aquela mulher que para de menstruar antes dos 40, é um sinal ainda mais de alerta que a gente tem que ficar atento. Mas o que eu gosto muito, né, e eu prego muito, a gente precisa se conhecer. Porque a partir do momento que a gente conhece a gente, o nosso corpo, né, a gente percebe quando alguma coisa tá mudando. Então acho que o autoconhecimento é muito importante também, porque aí você já: "Opa, alguma coisa tá estranha", né. E doutora, falando sobre esse tema em termos ginecológico, o que é a mulher se conhecer? Que pontos ela tem que. Ela tem que saber, por exemplo, tá, como é o fluxo menstrual dela. Primeira coisa, anotar, né, é A isso? primeira Toda coisa é vez que a gente vai anotar, no exato, ginecologista: "Qual foi sua última menstruação?", "Não exato, sei". exato. Primeiro de Já tudo é vis. entender sobre o fluxo menstrual dela, né. Tá. Entender quantos dias dura a menstruação, como é o fluxo, é baixo, moderado, é alto, tem cólica, não tem cólica, quantos dias antes começa alguns sintomas da famosa TPM, quais Tem que se perceber, tem que prestar sintomas. atenção nisso? Tem que prestar atenção nisso. Ah. Obviamente, algumas mulheres que usam anticoncepcionais não vão ter esses sintomas e vai mudar o padrão da menstruação. Mas é por isso que você conhecer o próprio corpo é tão importante. Porque por mais que, por exemplo, a mulher use anticoncepcional, ela tá ali com uns 42 anos, começou a ter insônia, uma irritabilidade maior, isso já são sinais, assim, vamos ficar espertos. Apesar dela usar anticoncepcional, então o corpo mesmo assim ela mostra sinais. Então, sobre a menopausa especificamente, quais são, assim, os sintomas, os sinais mais evidentes de que essa perimenopausa e depois a menopausa já está acontecendo? Bom, o mais comum, né, é aquele sensação de TPM exacerbada. Então a mulher ela já tem uma TPM, mas se torna algo muito intenso. É tudo muito. Então, começava 5 dias antes do período menstrual, agora começa 7, 10, 15 dias antes. Aquela tempestade em copo d'água. Então, era uma coisa que, ok, é justificável você se irritar, mas não do jeito que você se irritou. Então, essa oscilação de humor, essa maior irritabilidade é um marco muito importante, tanto que a maioria das mulheres na perimenopausa já passou com psiquiatra, já começou a tomar remédio psiquiátrico, já passou com não sei o que, já passou não sei o que Porque lá, acha que tem alguma outra relação outra relação. E na psicológica. verdade o que está acontecendo são as oscilações ali hormonais que tá levando essa mulher a ter esses sintomas. Outro também muito comum, alteração no sono.
Então a mulher começa a ter algumas alterações no sono. Então às vezes ela tem dificuldade para começar o sono, ou ela tem aquele despertar na madrugada, sempre no mesmo horário, 3 da manhã ou 4 da manhã, não consegue voltar a dormir, também é muito característico. E para a mulher que não usa anticoncepcional, né, e isso eu digo via oral, adesivo, anel vaginal, muda o padrão de sangramento dela. Então, às vezes, ela tem ciclos mais curtos, mais encurtados, ciclos mais longos, às vezes vem muito fluxo, às vezes vem pouco fluxo, às vezes fica sem vir, depois vem. Então, a gente tem esse padrão da menstruação. Então, eu diria que esses 4 são os principais que Principais. aparecem ali na perimenopausa. E aí a gente, falando um pouquinho sobre esse controle, todo esse acompanhamento, o quanto a gente consegue minimizar tudo isso quando, a mulher chega nesse momento e vai e começa a fazer reposições e o tratamento que a senhora vai contar ainda qual que é a sua vertente aí, mas alguns fazem reposição e tal. Então quando a gente começa a cuidar da menopausa, o quanto que a vida muda? O quanto a gente consegue mudar esses sintomas todos em termos. Muito, muito, né? Porque a gente fala, quanto antes a gente começar um tratamento, muito melhor, né? A gente não pode deixar ela chegar no ápice. Eu tive uma paciente uma vez que chegou, ela falou assim, faz 30 dias que eu não durmo, que eu não fecho os olhos. Meu Eu falei Deus, assim, calma, vamos solucionar, uma né? bomba relógio, né, porque como o Exato. ser humano não dorme? Então, assim, não é pra gente esperar chegar nesse ponto. Por isso que eu falo, né, da questão de se conhecer, né? O que tá acontecendo aí com o meu corpo. Mas o quanto antes a gente começar o tratamento, né, desses sintomas. Então, o período ideal pra gente começar o tratamento realmente é na perimenopausa, né? E a perimenopausa é muito pior do que a menopausa. Por quê? A menopausa é aquela data. Ali você parou de produzir o hormônio. A perimenopausa tem hora que seu ovário produz hormônio, tem hora que não, tem hora que produz, tem hora que não, tem hora Instabilidade que produz. total. Então é uma montanha russa de sensação, de sentimentos, de sintomas. Uma hora você tá muito bem, uma hora você tá muito ruim, uma hora você tá muito irritado, uma hora você tá paz e amor. Então é aquela oscilação muito doida, assim, que a mulher ela chega e fala assim: eu não me reconheço mais. E esse controle realmente ele acontece esse controle dessas ações nossas, desses sentimentos, é possível realmente através de reposição de hormônio equilibrar isso? Sim, com certeza. É possível equilibrar. Obviamente que a indicação é individualizada, né? Qual tipo de hormônio eu vou usar? Então, vai depender muito dos sintomas e tudo mais. Mas sim, com a reposição hormonal, a gente consegue estabilizar os sintomas dessa mulher na perimenopausa. E aquele sintoma do fogacho que eu escuto bem as pessoas falarem nessa É, questão da. é que o fogacho é o que mais se fala, né? Que é É, o famoso calor. ai, calorão, Então, tal. assim, menopausa tem mais de 50 sintomas associados. Só que por muitos anos a menopausa foi só associada com o fogacho, o É calor. conhecido por isso, né? Exato. Então, às vezes a mulher ela já começou muito tempo antes de ter o fogacho, ela já começou com lapsos de memória, a irritabilidade, alteração no sono, alteração no ciclo menstrual, né? Às vezes um zumbido, uma tontura, já foi no otorrino, não adiantou nada. Então, assim, são pequenos sintomas e tem mulheres que não vão ter fogachos. Né? Então, tem mulheres que não vão ter fogachos, assim como vão ter mulheres que vão ter os fogachos. E é diferente o fogacho do calor. O fogacho, ele é um calor, começa aqui no peito, ele sobe para a cabeça, dá uma palpitação, às vezes até parece uma crise de ansiedade, você quer arrancar sua roupa, você fica vermelha, e isso muitas vezes constrange a mulher, né? Seja, às vezes ela tá numa reunião de trabalho, Sim, é isso que eu quero falar. né? Às vezes ela tá numa reunião de trabalho e ela começa a ter a onda de calor que ela desnorteia, né? Ela não sabe para que rumo, ou às vezes tá perto num evento social, com a família, com o As marido, pessoas com os percebem, né? Porque não filhos. tem como controlar. Exato, não tem como controlar. Você começa a ver a gotinha de suor escorrendo assim pela testa. E isso, digamos, a mulher que já chegou na menopausa, né? Não se cuidou, não olhou na pele, não se equilibrou, não se conheceu, ela já está. Hoje ela já sente esses sintomas todos. É possível reverter isso Sim, através a dos gente tem cuidados?
uma data limite para a gente começar uma reposição hormonal. Então, 10 anos da data da menopausa. Então, essa é o que a gente chama de janela de oportunidade. Passou de 10 anos, a gente não tem segurança para começar uma reposição hormonal. Peraí, me explica de novo. Antes da menopausa? Não, depois. Então, você depois, entrou perdão. na menopausa com 50 anos. Você Sim. tem até 60 anos para começar uma reposição hormonal. Depois disso, a gente não tem segurança, não tem evidência científica que os benefícios vão ser maiores que, vamos dizer, os riscos da reposição hormonal. E aí, vamos falar um pouquinho sobre esses mitos aí, esses preconceitos, essas polêmicas todas sobre reposição Começou em hormonal, 2002, que eu já perguntei uma vez para a senhora me deu uma ótima explicação e eu quero entender. Primeiro, o tratamento, a indicação da senhora é a reposição para Desde que não menopausa, tenha nenhuma contraindicação absoluta, sim, é a que reposição é por hormonal. conta de cada organismo, cada paciente, né, Histórico, individual e é tudo individual, é mais. individualizado. Essa é a sua indicação. Sim. Tá. E aí vamos falar então um pouquinho sobre essa coisa da reposição. Por que essa polêmica de que alguns médicos falam que não pode, que isso gera outras doenças e tudo mais? Porque muitos médicos pararam no tempo nesse estudo que saiu em 2002, ou seja, Uhum. mais de 20 anos. Então a medicina evoluiu e as pessoas continuam lá no ano de 2002 por esse estudo que tem vários viés que a gente fala do estudo que falou que estava associado a maior risco de câncer, né? Sendo que a reposição hormonal, ela é também, inclusive, protetora para alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino, né? Então, a reposição hormonal, ela é protetiva nesse sentido. E aí muitos médicos pararam no tempo, esse estudo de 2022 2002 e não veio se atualizando até então. Mas hoje em dia a gente tem muita evidência científica robusta que sim, a reposição ela é saudável para a mulher. Imagina que a expectativa de vida da mulher é de 80 anos, a média, né? Essa mulher entrou na menopausa com 50. Ela vai viver 30 anos da vida dela sofrendo. Não pode. Isso não é viver com qualidade de vida. Eu, pelo Não. menos, quero viver com qualidade de vida. Sim. Né? Então, assim, não. Imagina 30 anos da vida dela, irritada, tendo calores, não dormindo, né? Além dos outros milhões de sintomas. Então, a reposição hormonal, quando ela não tem contraindicações, né? E essas contraindicações são individuais de cada mulher, ela é muito bem-vinda. E quais são esses hormônios que são repostos? Na verdade, o hormônio que a gente precisa repor é o estradiol, tá? Qual a função dele para nós, doutora? Então, o estradiol que leva a todos esses sintomas. Então, o estradiol está presente no cérebro, por isso que a falta dele dá lapsos de memória, aquela sensação de névoa mental. O estradiol está presente aqui, couro cabeludo, por isso que a mulher começa a ter bastante queda capilar, né? O cabelo começa a ficar seco, né? Muda a constituição do fio. A pele começa a afinar entre os calores, então tudo isso está relacionado ao estradiol. O estradiol, ele está presente no nosso corpo como um todo. Ele é produzido dos ovários, mas ele está presente no nosso corpo como um todo. Então a reposição que a gente precisa é do estradiol, tá? Porém, mulheres que têm útero precisa repor também progesterona. Por quê? O estradiol no endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, faz esse endométrio crescer, 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 crescer. E esse crescimento, se ele se torna desordenado, né, e muito acelerado, aí pode levar a uma alteração que a gente fala hiperplasia do endométrio. A progesterona vem para segurar esse crescimento desse endométrio, tá? Então, mulheres que têm útero, a reposição é estradiol com uma progesterona. Mulheres sem útero, só o estradiol. Doutora, a gente fala muito aqui com mulheres empreendedoras e eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da performance profissional. A menopausa, ela também impacta nessa performance, a diminuição desses hormônios,
eles impactam Com também nessa certeza. performance, no nosso foco, profissionalmente falando, quanto isso pode estar impactando na vida da mulher e ela só acha que ela está com estresse e estafada porque tem, marido, filho, empresa, tudo isso para cuidar, tô cansada, mas na verdade pode não ser só, né, um estresse realmente por acúmulo de atividades. Primeiro que nós mulheres somos multitarefas, né. Então Sim, é o famoso vamos equilibrar os os pratinhos. pratinhos, sim. Mas nesse período da perimenopausa, esse equilíbrio fica um pouco mais difícil, né, porque é isso, os hormônios estão oscilando. E foi aquilo que eu falei, vários sintomas da menopausa, eles estão relacionados com diminuição da performance. Então, por exemplo, o sono, que foi o que eu comecei o podcast falando também. Sono é fundamental, gente. Se a gente não dorme bem, a gente não vai performar bem. Além disso, né, a parte vitamínica também, a gente tem que avaliar todas as vitaminas dessa mulher. E uma coisa é índice de referência do laboratório, não é isso que eu quero. Quero avaliar realmente, né, qual o nível da B12, né, nível de vitamina D, que são coisas fundamentais também, pensando na performance dessa mulher empreendedora e da mulher como um todo. Além disso, também, os fogachos, foi o que eu falei, às vezes está numa reunião, né, irritabilidade, que pessoa que trabalha, que performa, que consegue pensar, o estradiol está presente aqui no nosso sistema nervoso, então a mulher ela para de ter foco, né, ela começa a ter lapsos de memória, ela não consegue se concentrar no que ela está fazendo, então às vezes ela está numa reunião de trabalho, né, tá, sei lá, fazendo, empreendedora, tá ali numa reunião, vendendo alguma coisa, ela Esquece. dispersa, esquece, né, né, cadê minha linha de raciocínio? Então atrapalha demais, Que além já são disso indícios, né, pra gente ficar sim, ligado. Se com tá certeza. acontecendo isso, né, com você, eh, pode ser, a perimenopausa já, né. Bom Exato. investigar Fadiga, cansaço. É um cansaço físico, é um cansaço mental, mental. né. Então a mulher ela desânimo, então são várias coisas. Obviamente é muito importante, eu gosto sempre de ressaltar isso, que a gente tem que avaliar a mulher como um todo, tá. Não é porque é uma mulher de 42 anos que está tendo sintomas que já é perimenopausa. Sim, cada um acho que tem o seu Isso, organismo, é isso. exato, na consulta eu Mas é só consigo pra assim, avaliar. tem que começar a ficar de olho, é o que a Mas senhora tem que falou ficar de desde olho, porque às tem vezes que é uma deficiência reconhecer. de vitamina, às É. vezes é uma deficiência de ferro, então mas a gente tem que realmente Perceber essa mudança, né, e não perceber essa deixar pra mudança. lá. Exato, Porque é sobre a gente essa questão de não deixar a conta chegar lá na frente, né. exato. Precisa se olhar antes. E a gente falando um pouquinho ainda sobre a menopausa, que depois eu quero falar sobre a ginecologia no geral, que a senhora também atende lá, Sim, então a gente tem as mais jovens que precisam também ter um outro olhar, né. Eu quero falar sobre isso, cada vez mais a gente tem empreendedoras jovens aí. Eh, as mulheres que já chegaram na menopausa, doutora, como isso implica no casamento, na vida sexual, naquela coisa que a gente escuta muito que, o libido diminui, desejo e tudo mais. Isso é verdade ou é um mito? é verdade. Então, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar sobre a libido. Então, primeiro a gente tem que entender o que é a libido. É a vontade espontânea de nós procurarmos o nosso parceiro, tá? E a libido da mulher é diferente do homem. Então, a libido da mulher, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Imagina uma pizza que tem várias fatias. Então, quando a mulher ela senta e fala assim: "Ah, eu tô com queda da libido", vamos avaliar fatia por fatia. Então, Hum, sim, uma das fatias é o status hormonal. Então, a paciente na perimenopausa, na menopausa, no pós-parto, ela vai ter uma queda esperada da libido pela queda hormonal, tá? Porém, a gente tem que avaliar os outros componentes. Outro componente, medicações, que às vezes tem medicações que faz uso que diminui a libido. ah, e que Estado nada tem a ver com a não, menopausa, que nada não tem a ver está com a menopausa. relacionado. Uhum. Estado emocional, né, então se é uma paciente, uma mulher ansiosa, uma mulher Estresse. estressada, né, com uma sobrecarga importante de trabalho, de filhos, de tudo mais, ela não vai querer chegar à noite e namorar com o marido, ela tá cansada, né. Tá, então também não adianta
correlacionar com a menopausa, não é só isso, tem uma série de coisas que tem que haver Exato. um certo olhar. Com certeza. De ambos, na verdade, né, que a gente tá falando aqui sobre a mulher, mas Sim, na verdade isso. Rotina, né, então às vezes ela teve aquele dia super cansativo, e ela só quer deitar na cama, tomar um banho, deitar na cama dela e dormir. E outro ponto que normalmente a gente esquece de olhar é como está o nosso relacionamento. Porque às vezes o relacionamento não tá legal, né? Às vezes precisa sair da rotina, o casal fazer alguma coisa diferente, o casal buscar se reconectar, né? Porque a rotina do dia a dia engole a gente, engole a gente. Não adianta, foi o que eu falei. A gente dá conta de casa, de filho, dá conta de trabalho, de empreender, né? Muitas vezes é empreendedora, mas ainda tem um emprego ali CLT enquanto não consegue fazer dar certo, né? Lutando para fazer dar certo. exatamente. Então a nossa rotina do dia a dia engole a gente. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Parar e falar assim. Eu sempre falo assim: tem um dia da semana que é o dia que você vai sair com seu marido, né? Vão conversar, Conseguir fazer uma coisa vale. diferente. Exato. Tá. E por quê? Porque muitas vezes, né, a paciente ela tem essa queixa da libido, ela entra num diagnóstico que a gente fala de desejo sexual hipoativo, que são vários critérios diagnósticos, e ela tem indicação de repor testosterona. E aí ela tá fazendo a reposição de testosterona, às vezes chegou na dose máxima, né, fisiológica para mulher de reposição de testosterona, e a libido não melhora. Por quê? Porque ela não tratou as outras fatias da pizza. E assim, eu uso muito uma frase: hormônio não faz milagre. Tanto a testosterona para libido, quanto o estradiol para menopausa. Então, por exemplo, um exemplo clássico: mulher na menopausa, ela tem acúmulo de gordura abdominal. Não mudou dieta, não mudou atividade física, não fez nada, tá tudo igual, mas começa a acumular aquela gordura. Não consegue perder peso. Isso está relacionado com a fisiologia da menopausa, né? Então, ela tem que ter um acompanhamento. Ela tem que mudar estilo de vida. Mulher precisa fazer musculação, não é para ficar bombada. Doutora. Músculo é vida, músculo é longevidade. Porque eu pretendo chegar nos 80 anos levantando sozinha de uma cadeira, caminhando sozinha, sem depender de ajuda, né? Então é o famoso viver com qualidade. E se a gente não tem massa muscular, e o músculo na menopausa ele vai sendo consumido. Então a musculação é fundamental. A alimentação, não vai ter como você ter a mesma alimentação que você tinha antes. Ai, antes eu comia pizza todo dia e não engordava. Ok, Não meu dá amor, mas mais. seu metabolismo não é mais o mesmo, né? Isso é fisiológico, a gente precisa ajustar. Por isso que as mulheres que acompanham comigo, elas estão todo mês ou a cada 15 dias no meu nutricionista, toda semana fazendo bioimpedância na clínica. Então, assim, é um acompanhamento global. Eu não vou só repor hormônio, daqui a alguns dias eu te vejo. Não. Vai passar provavelmente o Vai resto da passar. vida ali, periodicamente, com a senhora Acompanhando. E e outra. ajustando as fases da vida, né? Exato, porque hormônio é a menor dose com melhora de sintomas e qualidade de vida. Então, às vezes, eu entrei com uma dose baixa hormonal, ela ficou bem, mas daqui um ano, né? 4 semanas, 8 meses, não sei quanto tempo, aquela dose não é mais a dose dela, ela precisa ajustar a dose. Então, essa mulher, nessa fase de vida, ela é uma mulher que ela não vai uma vez por ano no consultório do ginecologista, né? É uma mulher que ela tem que estar ali. E eu, particularmente, na minha prática, eu vejo que quanto mais essa mulher inserida ali, na clínica, na minha comunidade, melhor consegue. resultado ela tem. Porque é a ambiência, né? Isso que a gente Ambiência, fala da exatamente. ambiência, assim. Eu vou no médico uma vez por ano, faço o exame e tal, e depois eu volto para minha rotina lá de beber, comer, sei lá, às vezes até fuma tal. Agora, se você tá toda hora lá no teu médico, ele tá te cobrando, ele tá te falando, tá te ensinando um novo estilo, te mostrando os benefícios. Você não tem como, né? Não querer seguir. E sabe que, nossa, eu fico tão feliz e tão realizada quando eu consigo ajudar essa mulher. E quando eu vejo ela senta, né, e eu pergunto e ela melhora, e assim,
sabe, aquele olhar de agradecimento, porque essa mulher, ela tá perdida. No geral, doutora, como é que a senhora consegue olhar e falar: "Ah, ela tá resolvido, ela tá bem, ela tá feliz"? Ela me fala, ela me fala. O sorriso que ela entra É no o con visto, né, a é. gente fica Muda o transformada, né. olhar, melhora a pele, melhora o humor, né, não tem mais sintomas, consegue namorar. Então, assim, é outra mulher, é outra mulher. E aquela sensação, eu até arrepio É, eu falando, porque é também. muito gratificante, É, porque é aquela sensação de: "Nossa, eu tô fazendo a minha parte, eu tô conseguindo ajudar mulheres a passar por essa fase", que foi uma fase por muitos anos silenciada, sim. não se É, falava sobre isso. preconceituosa, né, era um tema Preconceito. que não se Então, é falava. aquela coisa, o homem vai ficando mais velho, parece que cada vez quanto mais velho, mais admirado ele É, fica. aham, A mulher, ao não, parece que ao contrário. contrário, ela tá E envelhecendo. quando a gente fala, assim, menopausa, parece que a gente tá tocando um sino, "agora eu fiquei velha". Exato. E então existe o preconceito por parte da mulher É, também, sim, né, por parte da mulher também. E hoje em dia eu vejo esse movimento de rede social, artistas falando, e eu acho magnífico isso, porque não se é, falava. Vai ver se a sua avó conversou com a sua mãe sobre menopausa? jamais. Às vezes nem Jamais. a minha mãe contava pra mim que nem sobre menstruação elas não falavam. Exato. Quando ela menstruou, a mãe dela nem orientou o que tinha que ser feito, tal, teve que se virar sozinha. Tudo bem que nós estamos falando, né, de uma outra época, mas Sim, com certeza. Mas eu tenho certeza que os filhos dessa geração, assim, vamos dizer, vou colocar os 30 a mais, assim, vão ser as mulheres, né, no caso falando, vão ser muito mais informadas, né, já está na somos. mídia, está se falando. E foi exatamente por essas mulheres serem negligenciadas, não se falar, que eu fui para esse lado de É, minha cuidar próxima pergunta, é. vocês estão demais, viu, não me deixam nem fazer as perguntas. Hã. De cuidar dessas mulheres, porque elas eram esquecidas. Eu falo com propriedade, na residência, 3 anos de residência de ginecologia e obstetrícia, a gente tinha o ambulatório da menopausa? A gente tinha. Mas não chegava nem aos pés do que a senhora vive hoje e vê. De É mesmo? atualização, de tudo, não então, assim, você vê que até nos próprios serviços, né, de onde você aprende, então eu fui percebendo isso com a minha prática, depois de me formar na residência, e eu fui buscando conhecimento, eu quero entender, eu quero ajudar essa mulher. Então hoje, quando essa mulher, depois de começar o acompanhamento Se comigo, transforma, se transforma, senta na minha mesa, é grata, tá feliz, não tem preço, cara, né. não tem preço que E pague. principalmente porque hoje, eu com 50 anos, né, eu vejo que a minha vida realmente começou a ficar legal e boa dos meus 40, porque é onde eu tinha maturidade para as coisas. Eu sempre brinco, se alguém falar para mim: "Você quer voltar com seus 20 anos?", eu falo: "Só se for com o meu cérebro de hoje, com a minha maturidade de hoje, porque Uhum. senão eu não troco o Mas meu é. corpo de 20 anos", porque a gente vive outra coisa, a gente tem experiência, então isso aqui hoje é vida. Então se a gente pode viver com essa conhecimento, essa sabedoria e ter, né, a vida de 30 anos, né, se acompanhando, cuidando, repondo, o organismo funcionando, né, como uma média de 30 anos, é o casamento ideal, Sim. né, a mulher vai ficar feliz, e render mais, né, e a família toda ganha com isso, Não, com certeza, marido, filho. com certeza. É um lar mais harmonioso, né, É. porque a menopausa atrapalha o lar da casa, né. Então eu lembro de uma paciente de perimenopausa, que ela começou com essa TPM exacerbada, que ela virava e falava que o filho dela, se ela estava mais irritada, o filho pequeno já virava e falava assim: "Mãe, já tá na época do sanguinho?". Então assim, E até ele percebia uma criança, uma né. criança, né. Meu Deus, E isso é é. muito marcante. E quando o filho lançou essa, eu falava assim: "Meu Deus do céu, Preciso ir atrás, preciso ir cuidar. atrás". Então tem muitas, né. Ah, marido fala: "Ah, minha mulher tem 3 personalidades no mesmo dia". Uma hora chora, uma hora tá irritado, uma hora tá feliz, né. Então é uma oscilação de humor muito grande, é uma irritabilidade muito grande. E doutora,
outra área que a senhora fala bastante e trata lá no consultório é sobre a questão íntima, né. É, que tá É, totalmente relacionada também. então conta um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem a mulher na menopausa, então ela para de produzir os hormônios e o estradiol ele tá, né, agindo ali também na mucosa vaginal. Então essa mulher, ela normalmente ela tem dor na relação sexual por conta do quê? De ressecamento, por conta de uma atrofia. Se a mucosa vai ficando cada vez mais fina, ela tem sensação que vai rasgar na hora da penetração. Então não adianta eu melhorar ela, né? De todos os Libido e sintomas, tal, melhorar a libido, mas não consegui na mas hora. não tratar a área íntima. Além do Uhum. que, essa mulher ela pode começar a ter candidias de repetição, porque muda o pH da vagina pela falta do hormônio. Ela pode ter sintomas de infecção urinária, aquela sensação de ardência, de arder para fazer xixi, mas é por conta da atrofia. Então, não adianta só a reposição hormonal, que a gente fala sistêmica. A gente tem que tratar a área íntima. Então, um hormônio local, o tratamento com laser íntimo, que vai melhorar a Hum. qualidade desse tecido, vai melhorar sintomas. Se não é aquilo, a mulher ela tem vontade de namorar, mas na hora que vai namorar tem dor, o cérebro vai falar assim: o quê? Não quero. Não quero. E vira aquele ciclo vicioso. Então a gente tem que tratar também essa parte, essa saúde íntima dessa mulher também. Então os sintomas, a senhora falou, muita recorrente, candidíase. É, na verdade, assim, a mulher, né, com que tem a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa, tá. Então a mulher, ela tem aquela sensação de ardência constante da vagina, então um órgão que nem é pra gente lembrar, a gente fica lembrando porque arde. Na hora da relação, ela tá muito ressecada, então ela não sente mais aquela, eh vagina úmida, né, ela sente no dia a dia a vagina ressecada, na hora do ato sexual ela não lubrifica bem, né, ela tem às vezes fissuras crônicas, que é fissura, né, rasguinho assim, por conta realmente Do desse ressecamento, ressecamento, que né, tem tudo relacionado com a menopausa, tudo né? relacionado com a Ah, menopausa. tá. E aí, pela falta de hormônio, altera o pH, então às vezes ela tem essa sensação não, às vezes ela tem episódios recorrentes de candidíase por conta da alteração do pH, né. Ela tem essa sensação de infecção urinária o tempo todo, então aquela sensação de: "Ah, tá ardendo para fazer xixi". Então muitas vezes eu melhoro essa parte íntima, esses episódios de infecção urinária de repetição nunca mais tem, porque eu tô tratando, tô melhorando a qualidade daquele tecido, né. E o laser de SO2 ele é um aliado muito bom nisso, Ah, o tratamento é assim feito via laser. via laser e hormônio local. É que o laser é como se eu fosse assim: "Vamos fazer um ataque para melhorar logo esses sintomas", Tá, tirar da e crise. isso, tirar da crise, já é guidelines bem estudados e as sessões do laser, a melhora, né, dessa síndrome geniturinária, a melhora dessa atrofia, e aí o hormônio local vai ajudar a gente a manter também os resultados que a gente conseguiu com o laser. E como é que são essas aplicações? O É uma protocolo, única né, não, protocolo? é um protocolo de evidência científica, estudado, de guideline, são 3 sessões, com Lá intervalo no consultório lá no mesmo? consultório, com intervalo de 4 a 6 semanas entre as sessões. E aí na primeira sessão a mulher já vê diferença, na segunda sessão mais ainda, na terceira sessão mais ainda, e aí a gente vai concomitante usando o hormônio local, né, intravaginal, e depois vai mantendo com esse hormônio. E aí a pergunta que não quer calar, esse laser tem alguma dor? A gente sente alguma coisa na aplicação, doutora? Acho que é a pergunta que eu faria, assim, a hora que eu chegasse lá. Bom, vamos lá. Existem algumas ponteiras do laser que são específicas, então uma das ponteiras é para a parte de protocolo de perda urinária, porque o laser ajuda na perda urinária de esforço, então aquela mulher que perde urina quando tosse, espirra, dá risada, pula corda, né, aí depende do grau, né, se for um grau muito, alto não, mas se for um grau mais baixo para médio, o laser melhora. Então a gente tem essa ponteira dá um leve desconforto. A gente tem a outra ponteira de 360 graus, que é exatamente para trabalhar, melhorar a atrofia, o ressecamento. E a gente tem uma terceira ponteira, que é onde a gente trata ali a entradinha da vagina, que é onde a mulher tem a sensação de que está rasgando por conta da atrofia, e a gente faz a vulva também.
essa terceira ponteira que realmente incomoda, tá? Mas nas minhas pacientes eu uso anestésico, então a paciente chega, passa o Sente nada. anestésico, para então sim fazer o E essa laser. ponteira externa, doutora, também trata Flacidez. estética? Ah, Trata a flacidez. flacidez. E a gente tem a ponteira cirúrgica do laser também, para fazer pequenas cirurgias. E coloração também. Depende do fototipo de pele, tá? Então, o laser é um laser de CO2. Dependendo até o fototipo 3 de pele, mais ou menos, ele vai melhorar a coloração, pode melhorar. Mas um fototipo 4 para cima, aí a gente já tem que tomar cuidado que pode escurecer, fazer o contrário. Contrário. Isso. Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Acho que a gente conseguiu explorar bastante esse tema da menopausa, está muito em alta, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho sobre a ginecologia no geral lá no consultório. A senhora recebe também pacientes mais jovens, né? E a importância desse acompanhamento também é, desde jovem, né? O que a senhora diria aí para uma menina de 20 anos, 30 anos, uma menina, né? Eu Sobre rece... acompanhamento ginecológico, que a gente não tem muita responsabilidade nessa idade, né? não Vai só mesmo, quando né? precisa, né? Isso é muito comum. Mas, obviamente, o meu público-alvo são as mulheres na perimenopausa e menopausa, mas eu acabo atendendo muitas filhas As filhas dessas delas, mulheres, né? É. porque gostam do meu atendimento, né? Gostam do meu trabalho e leva a filha para passar comigo. Então, às vezes, filha adolescente ou um pouquinho mais velha e tudo mais. E se eu pudesse deixar um recado para as, vamos dizer, meninas jovens, né? 20 e poucos anos, 30. Primeiro de tudo, aquilo que eu já falei, aprenda a escutar o seu corpo, a conhecer o seu corpo, né? Pelo menos uma vez por ano no ginecologista, qualquer mulher de qualquer idade tem que passar, né? E entender os sinais do seu corpo, né? Que você tá passando. Doutora, vamos fazer agora um bate-papo, assim, um bate-bola. Eu vou te falar algumas coisas, a senhora me define rapidamente o que para a senhora significa essas palavrinhas. Tá, Bora lá? vamos. Menopausa, Uma nova fase que pode ser maravilhosa se você quiser. feminilidade, Autoestima, autoconfiança, né? Mulher é é. maturidade, A maturidade é uma coisa linda, né? Você vê uma mulher com uma maturidade que passou por tantas coisas, eu acho a o mentalidade de uma ápice da mulher é vida, o né? ápice, é. É. Envelhecer? Não gosto dessa palavra. Não. A senhora Não. trocaria por quê? Por qual? Pela maturidade e por mais sábia. Sabedoria, sim. Liberdade. Todas queremos, né? Liberdade de expressão, liberdade de sentimento, liberdade de poder falar, né? Eu acho que liberdade abrange muitas vertentes aí. Autoestima. Fundamental, né? Se a gente tá bem com a gente mesma, o mundo tá caindo e a gente tá sorrindo. E cuidando dos outros, né? E Porque a cuidando mulher dos parece outros, que a sim. gente, a gente veio para cuidar, né? Sim. Legal. E saúde, doutora? Saúde é fundamental, né? Eu acho que saúde, você cuidar da sua saúde é muito importante. Às vezes é bem o que você falou, a gente pensa, a gente com uns 20 e poucos anos, fala assim, nossa, mas eu precisava, né? Às vezes não, mas tudo bem, são fases da vida, né? Mas cuidar, a partir do momento que você tem o start de começar a cuidar da saúde, muitas coisas melhoram, né? E a saúde como um todo, né? Tô falando, né? De alimentação, de atividade física, né? Saúde mental, então, ginecológica, saúde como um todo. Doutora, se tiver alguma mulher agora silenciosa sofrendo com o medo da menopausa, se ela pudesse estar frente a frente com ela, o que a senhora diria para ela? Por favor, fale com elas ali. Não sofra, não se silencie. Tenho certeza que tem amigas ou mulheres ou conhecidas que estão passando pelo mesmo que você. E o mais importante, procure um profissional, uma profissional que te abrace, que te acolha com carinho. Porque é uma fase que
todas nós mulheres vamos passar. E se a gente passar essa fase com qualidade de vida, você vai se surpreender com coisas maravilhosas que podem acontecer na sua vida. Doutora Jéssica, agora me conta um pouquinho, por trás do jaleco. Quem que é a doutora Jéssica? Por que escolheu fazer medicina? O que te fez ir para ginecologia? E depois a senhora já contou o porquê, mulheres na menopausa, né? Sim. E hoje, a senhora, uma mãe recente, né? Quem é a senhora por trás disso tudo? Bom, primeiro de tudo, eu sou mulher que também tem sentimentos, tem altos e baixos também, Sim. né? Sou mãe de um menininho de 1 ano e 7 meses, sou esposa do Dr. Lucas, que você também fez o podcast, sou filha da Janice, do Rogério, irmã da Ive, sou uma mulher que gosta de aproveitar os momentos com a família, com os amigos, né? De ver meu filho sorrindo, de sair com ele no parque, de brincar, né? Como ele fala, brincar, brincar. Então eu tenho várias vertentes, sou uma mulher que me cuido, né? Então me preocupo com a minha alimentação, me preocupo com a minha musculação, né? Porque eu quero viver bem, A né? senhora é o espelho, né? Exato. A ginecologia entrou na minha vida, eu era criança, meu pai é ginecologista. Mesmo? Ah, Meu pai é ginecologista, então desde sempre. escutou falar sobre isso? Oi? E sempre a senhora escuta isso dentro de casa? Sim, sempre, mas nunca fui influenciada, né? Foi algo, acho que, Genuíno. talvez aquela admiração Sim. e tudo mais. Já cheguei a participar de parto com meu pai quando eu era pequenininha, Não porque minha mãe acredito. estava trabalhando, não tinha com quem ficar, vamos juntos. E eu me lembro muito de uma cena quando eu era criança, que eu acho que ali também foi um pouco decisivo. Uma mulher em trabalho de parto, que eu acabei indo para o hospital com meu pai e eu fiquei conversando com ela, tentando acalmar naquele momento de dor. E eu era criança, assim, né? Mas por incrível que pareça, quando eu entrei na faculdade, eu não queria fazer ginecologia, de jeito nenhum. E eu queria ser dermatologista. Então, eu fui presidente de liga de dermatologia, fiz tudo em prol da dermatologia. Aí, quando chegou no 5º ano de medicina, o internato era aqui no Vila Nova Cachoeirinha, que é um hospital referência, e é aquela loucura. E aí, aquele momento, eu me apaixonei, me encantei. E aí veio a lembrança daquela Jéssica criança acompanhando o pai no parto. E aí eu falei assim, não, porque além disso, da parte de parto, de obstetrícia, tinha a parte cirúrgica, que eu gosto bastante de operar. Hoje em dia não opero mais tanto, mas as minhas pacientes, se tem indicação cirúrgica, quem opera sou eu, ginecológica, né? E também a parte de clínica, né? Então, a parte de clínica, a possibilidade de ter um consultório e tudo mais. E aí me apaixonei, entrei, fui para ginecologia e obstetrícia. Por muitos anos fiz obstetrícia. Fiz. Eu parei de fazer obstetrícia quando eu engravidei do meu filho, porque eu falei assim, não é algo que eu quero de madrugada deixar meu filho em casa e fazer um Mas parto. deve ser uma sensação, né, de trazer uma vida ao mundo, doutora. Assim, é maravilhoso. Tanto que às vezes eu ajudo colegas e tudo mais. Só Mas pra relembrar, relembrar. praticar. Mas então, por muitos anos fiz obstetrícia também. E a menopausa eu já contei um pouquinho, né? Como ela chegou na minha vida, né? Essas mulheres que foram negligenciadas por muito tempo. Muito legal. O propósito de transformar vidas, né, doutora? Todo trabalho com propósito não tem explicação, Não, né? não tem explicação. E quando você vê que você tá, né, no caminho certo, né? Fazendo bem para elas, é gratificante demais. E uma pergunta final, assim. Deus para a senhora. Deus é o guia, né? É o guia. Eu sempre falo, Deus me faça instrumento do Senhor, para eu conseguir cada vez mais ajudar mulheres, cada vez mais essas mulheres chegarem até mim, ou não necessariamente no consultório, mas no Instagram, que eu falo bastante sobre o assunto, porque a informação é tudo, né? Deus usa-me, né? Ele Exato. veio aqui, né? Com certeza. Doutora, sem palavras, obrigada. Que Acho que a gente bom. esclareceu muitas coisas.
Tenho certeza que virão novas perguntas Ótimo. pelas nossas seguidoras aí e eu vou precisar que a senhora venha outras vezes Com nos certeza. esclarecer, a gente falar talvez especificamente de outros temas, porque é amplo. Hoje a gente veio para Sim. conhecer um pouquinho, né, no geral, mas eu estou certa que virão outras necessidades da gente ir falando especificamente. Vai ser Muito um prazer estar aqui. É um assunto que eu gosto muito de falar, assim como da ginecologia geral também. Mas realmente a menopausa é o meu coração. queridinho. É. Obrigada, doutora. Até uma Obrigada. E tendo próxima. dúvidas também, podem entrar no meu Instagram, né? Tem o meu Instagram, doutora Jéssica LP Andrade. Lá eu posto muito conteúdo informativo sobre menopausa, abro caixinhas de pergunta e também. Diariamente quase, né, doutora? Exato. Também, se você quiser me mandar, perguntaram isso, isso e isso, eu faço stories também, falando, então vai ser um prazer. É ótimo quando a gente fala, assim, com um profissional que já tem a habilidade da comunicação, porque facilita E eu muito, gosto de viu, falar, doutora? né? Às vezes eu falo até demais. Não, gosta e fala com clareza, né, então isso facilita muito. Sim, com certeza. Queremos agradecer a sua vinda aqui, mas também a sociedade por a senhora se dispor e ir para o Instagram e ter essa visibilidade, porque nem todo mundo tem, né, essa habilidade de ir, às vezes um pouco de coragem, de falar de um tema, tão tabu, né, então a gente tem só que agradecer. Até uma Obrigada, próxima. obrigada. Até uma próxima. E ficamos aqui com mais um Empreendedora Show, mais um conteúdo que vem para transformar, te crescer e ajudar na sua vida profissional e pessoal. Fica com a gente que já já temos mais. Tchau!